Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia. Estamos nessa linda aventura, nessa maravilhosa experiência com a carta de Paulo aos Romanos. Isso mesmo, temos feito essa experiência maravilhosa e que graça tem sido caminhar nesses versículos, nesses capítulos da carta aos Romanos e receber da parte de Deus esse ensinamento que se torna atual para a nossa caminhada. Aquilo que o apóstolo trouxe aos Romanos, hoje impacta na nossa vida e nos direciona. Vamos pedir o Divino Espírito Santo para nos ajudar a entender a Bíblia no nosso dia a dia, no hoje, aquilo que Deus tem para falar conosco no agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pegar a nossa Bíblia, porque hoje é um novo capítulo, capítulo 12 da Carta aos Romanos. Então, também pegue o seu caderno de estudos e anota aí, Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Vamos colher a mensagem de Deus desse texto. Romanos 12, de 1 a 8. É um texto precioso. Vamos lê-lo. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Pela graça que me foi dada, recomendo a cada um de vós, ninguém faça de si uma ideia muito elevada, mas tenha de si uma justa estima, de acordo com o bom senso e conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Como num só corpo temos muitos membros, cada qual com uma função diferente. Assim, nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e cada um de nós membros uns dos outros. Temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. É o dom da profecia? Profetizemos em proporção com a fé recebida. É o dom do serviço? Prestemos esse serviço. É o dom de ensinar? Dediquemo-nos no ensino. É o dom de exortar? Exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. Que texto maravilhoso da parte do apóstolo Paulo aos Romanos, onde ele vai trabalhar essa realidade moral. Paulo está aqui organizando a ideia e mostrando para eles como deve ser a vida pessoal e a vida comunitária. Também é um contraponto do apóstolo a toda a idolatria que nós vimos lá no capítulo 1. Ele vai dizer que o verdadeiro culto, ele vai dizer que é a oferta dos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. E aí eu até anotei aqui, quando São João Crisóstomo, eu trouxe aqui um texto, ele vai dizer assim sobre essa realidade do sacrifício. Sacrificamos o nosso corpo quando os olhos não veem nada perverso, a língua não diz nada de sujo e a mão não faz nada ilegal. Mais do que isso, a mão deve dar esmolas, a boca deve abençoar quem ofende e o ouvido deve escutar a leitura das Escrituras. Viu que coisa maravilhosa a interpretação de São João Crisóstomo desse texto que o apóstolo está dizendo desse sacrifício vivo, esse culto verdadeiro, agradável a Deus? É exatamente isso que Paulo está nos ensinando. A nossa vida com Deus, o nosso comportamento, aquilo que é o contrário. O que se fazia lá
em sacrifícios idolátricos? Ofereciam animais irracionais. O que Paulo está dizendo? O nosso culto ele é racional e a maneira de cultuar a Deus é agradá-lo com o nosso corpo, a castidade, a temperança, é cultivar as virtudes, a obediência, é cultivar aquilo que verdadeiramente deve ser cultivado. E aí ele vai dar uma palavra: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Existe um critério, existe algo que nós, como cristãos, precisamos viver. Nós precisamos analisar a cultura onde nós estamos a partir dos critérios da fé, a partir dos critérios do Evangelho, e não aceitar, uma cultura corrompida, mas discernir o que é bom e o que agrada a Deus dessa cultura e aí viver. Isso é importante, é um critério, é algo que nós precisamos buscar. Por quê? Nós temos que buscar distinguir o que é da vontade de Deus. Isso é um critério, a saber, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então, é importante que nós tenhamos essa capacidade de analisar. Analisar música, analisar a questão das obras culturais, de tudo aquilo que é bom, aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que lhe agrada, aquilo que é perfeito. O que sai desse critério tem que ser tirado da nossa vida. Aquilo que você assiste na televisão, as séries, tá, você passa por esse critério? Ah, mas eu sou maduro. Tá bom. Para mim, maduro é aquele que obedece a Deus, aquele que segue o caminho que Deus indica. Esse é o maduro, é esse que oferece o sacrifício, aquilo que São João Crisóstomo nos indicou. Então, é pertinente que nós analisemos a nossa vida. Aquilo que nós estamos consumindo, aquilo que nós estamos acessando na internet, é bom? Agrada a Deus? Nos faz caminhar na perfeição? Se não faz, abomina, renuncia, deixa de lado e não faça de si uma ideia elevada, mas tenha uma estima justa, aquilo que são os seus valores, aquilo que são as suas capacidades, uma estima justa. Não se coloque num pedestal, não caia na idolatria, não viva dessa realidade. Que a fé seja medida. É isso que Paulo está dizendo para cada um de nós. Aquilo que nós recebemos da fé, a Escritura, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, aquilo que nós recebemos da igreja, aquilo que nós temos como indicação que deve ser vivido, e aí entender que nós somos um corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Nós temos diferentes dons, mas tudo tem que ser colocado em comum. Eu vejo muitas vezes que nós temos uma dificuldade de hierarquizar as coisas. Tem decisões que são muito simples. Aquilo que é para o bem comum tem que ser a minha escolha. E aí eu renuncio a mim mesmo, eu renuncio ao meu bem pessoal pelo bem comum. É assim que a vida comunitária ela é estabelecida. Agora, quando eu quero só a minha vontade, eu quero só aquilo que está no meu pensamento, aquilo que eu programei, eu já quebrei aquilo que deveria ser a vida fraterna, a vida comunitária, a vida eclesial, O ensinamento da palavra nos coloca diretamente dentro desse contexto para a gente analisar a nossa vida. Se eu faço parte do corpo de Cristo, a hierarquia está dentro do corpo de Cristo. Aquilo que é para o bem comum que deve ser escolhido por mim. E eu vou ser abençoado. Agora, a gente está numa tendência atual, no tempo atual, do egoísmo, do egocentrismo, do concentrar tudo em nós mesmos, na nossa vontade, no nosso pensamento, no nosso desejo, em todas essas realidades. E isso, meu irmão, minha irmã, não diz da nossa caminhada de igreja. O que diz da nossa caminhada de fé é nós colocarmos os nossos dons a servir o corpo de Cristo, a servir a igreja, a amar a Jesus nessa igreja. E a melhor forma de amar a Jesus nessa igreja é vivendo a santidade, é nos oferecendo como sacrifício de suave odor, é oferecendo a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso culto. Essa é deve ser a nossa decisão.
É a Ele que nós devemos agradar com a nossa vida. Por isso que eu disse que palavra que vem abençoar a nossa vida e nos oferecer critérios. Você tem que voltar muitas vezes aqui nesse texto, depois nós vamos estudar o restante do texto da carta aos Romanos no capítulo 12, mas você precisa voltar e perceber que essa palavra ela é muito importante para ser aplicada hoje. Tá certo? Qual é a mensagem de Deus para nós nessa hora específica, nesse momento específico em que nós vivemos a nossa caminhada de fé? Que a minha vida seja um verdadeiro sacrifício de adoração a Deus. Que as minhas escolhas demonstrem que eu adoro somente a Deus. Vamos para a parte prática. O que eu poderia indicar para você aqui como parte prática? E aí eu vou olhar, claro, aquilo que a gente já tem sido exortado pessoalmente. Meu Deus, essa carta aos Romanos tem nos dado coisas preciosas de exortação pessoal e de caminho que nós devemos fazer. Mas o que nós devemos, como realidade comunitária, perceber aquilo que em mim não edifica a igreja, o corpo de Cristo, a vida comunitária, aquilo que na minha vida não edifica, aquilo que é pensamento meu, ideia minha, vontade minha, eu preciso trabalhar isso. Então pratica isso na sua vida para você abençoar o corpo de Cristo, que é a igreja, com a sua entrega e a oferta dos seus dons. Vamos rezar? Senhor, que palavra maravilhosa o Senhor nos oferece para que nós apliquemos na nossa vida individual e comunitária. E hoje, diante da sua presença, eu quero dizer a Ti, eu estou disposto a oferecer o meu corpo como sacrifício agradável, bom e perfeito ao Senhor. Eu quero que a minha mentalidade seja purificada, eu quero que a minha visão seja purificada, eu quero que a minha audição seja, Senhor, afinada a escutar a sua voz, eu quero que as minhas palavras sejam abençoadas, eu quero que os meus sentimentos sejam sentimentos ligados aos seus sentimentos. Agora, Senhor, diante da sua presença, eu me coloco como o desejo de corresponder a esse culto que eu devo prestar com a minha vida ao Senhor. A minha vida tem que ser uma intensa adoração. A minha escolha, as escolhas que eu faço devem ser uma intensa adoração ao Senhor. E eu peço isso, Senhor Deus, nessa hora, para que essa transformação aconteça em mim, mas também na vida de cada um dos meus irmãos. E eu sei que o Senhor tem graça, eu sei que o Senhor tem bênção, eu sei que o Senhor tem força a nos dar para que nós vivamos essa verdade que a sua palavra nos traz e nos indica como caminho de salvação. Obrigado por nos tocar e nos exortar com a sua santa palavra. Amém. Vamos viver dessa maneira, aplicar a palavra de Deus, experimentar essa palavra que vai indicando os passos que nós devemos dar, pessoalmente e comunitariamente. É bonito perceber isso. E eu quero dizer para você, coloque os seus dons a serviço, coloque aquilo que você tem de dom a serviço do corpo de Cristo, que é a igreja, mas também, principalmente, não seja um entrave, mas seja uma bênção para o corpo de Cristo, sendo aquilo que Deus quer e escolhendo aquilo que é para o bem comum e não para o seu bel prazer. Que Deus abençoe você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.